espectador, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso convidado é o cirurgião vascular, Dr. Marcos Rogério Covre. Ele é graduado pela Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, São Paulo. E tem título de especialista em angiologia e cirurgia vascular, Doppler vascular, angiorradiologia e cirurgia endovascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e Associação Médica Brasileira. Ele é membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Ele é preceptor da Residência Médica de Vascular e Endovascular do Hospital Santa Casa e é o presidente da Copangio, Cooperativa de Angiologia e Cirurgia Vascular do Mato Grosso do Sul. Marcos, é um prazer estar aqui no nosso programa, te receber e falarmos sobre um tema que, embora assim não muito frequente na população, mas bastante importante e grave, né? São os aneurismas. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que é o aneurisma abdominal. Obrigado, Maria José, eu agradeço a oportunidade. Bom, o aneurisma, ele é uma dilatação das artérias, qualquer que sejam as artérias. Pode ser cerebral, pode ser no peito, no tórax, na barriga. O que mais está associado à nossa área é o de tórax e o abdominal. O tórax você fala a partir do início da aorta, da saída do coração. Da saída do coração. Entendi. Geralmente, esse aneurisma, que é o tipo que fica da saída do coração até a subclávia, que é aquela parte onde vai as artérias do pescoço, geralmente a cirurgia cardíaca também atua nessa área, e principalmente na raiz da aorta, a cirurgia cardíaca, porque às vezes tem que trocar a válvula do coração, tudo. A gente pega mais frequentemente quando acomete da subclávia para baixo, ou seja, na descida do tórax. Mas tem aneurisma, então, pelo jeito, é mais frequente a de aorta, da artéria aorta, ou também tem das outras artérias? Tem de todas as artérias, artérias do rim, do intestino, cerebral, mas o mais frequente é da aorta abdominal, não é nem da aorta torácica, é da aorta abdominal e ilíacas. Entendi. E assim, a gente escuta falar que aneurisma normalmente é um diagnóstico mais complicado, porque ele é silencioso. Também é assim na abdominal? Principalmente. Na verdade, o aneurisma abdominal, geralmente ele é descoberto por a pessoa estar investigando outra coisa. Sim. Ela faz um ultrassom para ver a vesícula e vê uma dilatação na aorta. A partir daí, ou então quando ele rompe, né, que é um quadro agudo, emergencial, que você descobre na hora. Mas geralmente o diagnóstico é acidental. Faz ultrassom por outra coisa, identifica e a partir daí começa a investigar. Interessante, eu achei que o diagnóstico fosse assim, mais frequente pela palpação, quando vai examinar e faz abdominal ou não? Não é tão detectável? Não, porque assim, a pessoa tem que ser extremamente magra, porque ele fica lá encostado na coluna lombar. A aorta, ou tem que ser muito grande. Às vezes, se ele for de 7, 8 centímetros, que é muito grande, e a pessoa magra, você consegue palpar, mas às vezes não. E quais são as causas desse? É uma doença genética, assim, hereditária. Tem os fatores que contribuem para isso, que é o tabagismo, a idade avançada, todos os outros fatores para a doença arterial e coronariana, mas o aneurisma, ele tem um componente genético na constituição da artéria, tanto que ele é frequente em pessoas da mesma família. Então, assim, tem que ser investigado. Quando tem, geralmente se investiga, faz uma triagem familiar. Entendi. E tem a ver com a idade? Tem. Não, tem? Depende do tipo de aneurisma. Na imensa maioria, os aneurismas degenerativos, que são ateroscleróticos, eles são mais a partir da 6ª década de vida, são mais frequentes. Mas é possível ter aneurismas, outros aneurismas, como aneurismas de artéria esplênica, que é muito comum em mulheres, inclusive mulheres jovens, e aneurisma de artéria renal também. Os de órgãos são em idades mais novas, mas os degenerativos da aorta são em idades mais avançadas. Existe algum protocolo de você fazer uma investigação mais proativa? Dependendo da idade, vocês têm um hábito de investigar? Não. Como é que é? Sim, o cirurgião vascular, a palpação faz parte da propedêutica. Certo. O protocolo só existe se há história familiar ou se tem um diagnóstico já e você acompanha esse aneurisma. Entendi. Mas assim, o protocolo para pesquisa na população em geral não tem. Às vezes tem promoções da sociedade, promoções de eventos em que faz a busca ativa. Sei. Como foi agora o bem-estar, agora, em relação às carótidas. Isso, aí faz de aneurisma para poder fazer, mas não é a regra, não. Entendi. E como é que você faz o diagnóstico? É só ultrassom? O diagnóstico ele é ultrassonográfico inicialmente. Sei. Mas, de maneira geral, para você fechar o diagnóstico com tamanho, morfologia, ou seja, porque tem mais de um tipo de aneurisma. Ele pode ser
todo redondinho, ele pode ser igual aquelas bexigas, quando você vai encher tem um defeito, fica um biquinho só nela, que é o sacular. Que é mais assimétrico, que é mais né? assimétrico, que é mais grave. Tá. Então, você faz a ultrassom. Viu que tem uma dilatação, aí você faz a angiotomografia, que para nós é o exame de ouro para diagnóstico e controle, é a angiotomografia. Entendi. E como é que é o tratamento disso? Trata sempre, Marcos? Como Não, que é? não, o tratamento, assim, isso é padronizado, é um protocolo. Tá. Aneurismas, assim, eles só são de indicação cirúrgica, o abdominal. Certo. Quando eles estão acima de 5 a 5,5 centímetros de diâmetro. Se eles forem fusiformes, aí entra naquela história da morfologia. Sei. Porque existe mais de um tipo. Então, supondo esse fusiforme, que ele é todo redondinho, a indicação cirúrgica é acima de 5,5 ou se o paciente tiver dor, ou... Ah, o aneurisma dá dor? Dá dor. Ele dá dor em duas situações. Quando ele está expandindo ou quando ele rompeu. Entendi. Ou a terceira característica é se ele crescer no controle. Quando você diagnostica, você tem que todo ano fazer a tomografia. Sei. Se ele crescer mais do que 0,6 centímetros a 1 centímetro por ano, Sim. ele tem indicação, porque ele está independente do tamanho isso. Ele tem 4, no ano seguinte ele tem 4,8, ele tem indicação cirúrgica. Entendi. Porque é um preditivo de rotura. E assim, eu escuto falar que melhorou muito, mas a mortalidade é muito grande, não é? A mortalidade era muito grande quando a cirurgia era aberta. Certo. Porque é uma cirurgia mais difícil, você tem que abrir toda a barriga, desde o externo até o púbis, e ele está encostado na coluna. Então você tem que tirar todo o intestino para fora para acessar, e a cirurgia é demorada, e o mais importante é que exige muito recurso de suporte de vida. Então assim, tem que ir para o CTI, aí tem que ter muito controle de uma série de parâmetros que às vezes a cirurgia é muito bem sucedida. E o pós-operatório completo. Porque precisa de muito suporte. Entendi. Então, quando a cirurgia era aberta, a gente não conseguia, isso é um dado importante, nós aqui no nosso serviço, no estado, nosso serviço e na Santa Casa e no privado que a gente faz, não só eu, como todos do grupo, ele é o que mais opera no Centro-Oeste aneurisma. Isso é estatística de congresso. Centro-Oeste todo, com Mato Grosso, Goiás, tudo. A maior casuística é nossa aqui em Campo Grande. Acho que bacana. E assim, nós não conseguimos replicar a estatística americana, que o risco era em torno de menos de 10%, por conta de uma série de coisas, pós-operatório principalmente. Sim. Quando no advento da cirurgia endovascular, que é essa outra modalidade em que não se corta, se faz só punção na virilha, nós diminuímos o risco, a mortalidade para menos de 2%, que é a mesma mortalidade do paciente operado em São Paulo ou nos Estados Unidos. Assim, a maior mortalidade é a mesma. Então foi muito bom, né? Sem dúvida. Foi um avanço enorme, então. Então hoje é raro a cirurgia aberta. É a exceção. Entendi. A regra é a cirurgia endovascular. Entendi. Sem corte. Entendi. E me diz uma coisa, eu vou frisar um pouquinho em relação às complicações do aneurisma, porque o grande medo do aneurisma é o rompimento, Sim. né? E como identificar isso? Na verdade, o rompimento é um quadro agudo e assim... Grave e assim, eu costumo, quando eu explico para os pacientes, eu explico a seguinte regrinha. Se você opera um aneurisma na fase sem ele estar roto, de cada 100 pacientes operados, 98 saem bem. 2% não que morrem, mas tem algum tipo de complicação. Se você opera roto, essa estatística se inverte. De cada 100, 98 morrem. Porque assim, o quadro agudo com ele roto, porque você imagina, todo o sangue do corpo passa na aorta. Então ou a pessoa morre em casa, não chega no hospital, ou ela chega no hospital, mas o sangue todo vazando na barriga, você às vezes consegue salvar, mas aí as complicações pós-operatórias. Então assim, o ideal é, tem indicação de operar, opera antes de romper, porque na rotura é difícil de tirar. Sem postergar, né? Sem postergar. Então, mais uma vez, sempre comentando que o acompanhamento médico, a prevenção, sempre muito melhor do que operar realmente numa situação aguda, que é sempre mais grave, né, Marcos? E às vezes a pessoa tem medo por conta da cirurgia aberta ou porque não tem conhecimento. Então, aí no cirurgião vascular dela, que ela confia, perguntar, se informar. Porque assim, a cirurgia endovascular, essa que a gente já faz há mais de 10 anos aqui em Campo Grande, assim, ela é bem mais segura do que eu. Tem complicações porque equivale a uma cirurgia cardíaca, só que na barriga. Entendo. E outra coisa, tem disponível pela rede pública ou somente na rede privada? Não, como é que funciona? Tem disponível na rede pública, no SUS, na Santa Casa. A gente tem uma máquina de última geração que é disponibilizada para fazer esse tipo de procedimento. Faz-se também da mesma forma. A única coisa que muda é que existem algumas limitações em termos de uso de material.
Mas assim, 99,8% dos casos são passíveis de correção completa no SUS, da mesma forma que na rede privada. Nossa, a gente percebe assim os avanços muito grandes tecnológicos, né, da nossa profissão, Mudou né? muito. Isso foi uma grande mudança, né, Marcos? A sociedade não, a especialidade mudou não só do aneurisma, porque trata endovascular outras coisas, as artérias, entupimento da perna e tal. Então, assim, mudou completamente nos anos. Isso começou aqui no Brasil a partir de 2001. E de lá para cá mudou completamente. Muito interessante. Olha, Marcos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Espero tê-lo outras vezes aqui. Obrigado. Foi super esclarecedor. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. E você, espectador, mande a sua opinião, peça o tema que quer ouvir, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.